Essa é a ABS Radio, o programa, o episódio que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos na área da saúde, especialmente no contexto da odontologia e na disciplina de patologia oral, patologia bucal. Contudo, como essa disciplina apresenta uma relação com outras disciplinas, tais como bioquímica, farmacologia, histologia, dentre outras, esse conteúdo também poderá ser direcionado para o estudo dessas outras disciplinas. De maneira que no vídeo de hoje nós vamos estudar as condições pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis com potencial para malignização. Basicamente, essas lesões são lesões que portam um estado geral, uma condição sistêmica que altera as células, ou melhor dizendo, pode alterar as células de maneira a elas evoluírem, essas células cancerosas, essas células alteradas, contidas nessas lesões, evoluir para o câncer. Dentre essas lesões, cita-se o líquen plano, o lúpus eritematoso sistêmico, a sífilis, a placa sifilítica, dentre outras lesões que nós estudaremos nesse vídeo. É importante se ressaltar que esse estado, essa condição sistêmica, ela varia de lesão para lesão. Por exemplo, no líquen plano, é uma condição de natureza inflamatória. No lúpus eritematoso discoide, é uma inflamação associada a uma doença autoimune. Já no caso da sífilis, é a inflamação associada à espiroqueta. Então, ressalto novamente que a condição pré-cancerosa, pré-maligna, cancerizável, porta esse estado generalizado, essa condição sistêmica de natureza geral que determina essa alteração na célula de maneira que ela possa evoluir, mas não necessariamente para o câncer. Lembro a você que eu sou o Dr. Antônio Schutz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado em patologia oral, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Também frequentei algumas aulas em engenharia biomédica na Hochschule Anhalt, na Alemanha, na Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Anhalt. Lembro a você que no vídeo anterior nós estudamos as lesões pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis com potencial de malignização. Lembrando o conceito de uma lesão pré-maligna, qual seja, é uma lesão que porta não um estado generalizado, mas uma área já alterada de maneira que pode não necessariamente evoluir para o câncer oral. E essa área, ela varia, essa área alterada morfológica, isto morfologicamente, ela varia desde uma simples displasia até o carcinoma invasivo, o câncer invasivo. Nós vimos, dentre essas lesões malignas, as leucoplasias, as eritroplasias e a leucoplasia verrucosa proliferativa. Dessas, lembro a você que a mais frequente é a leucoplasia. Entretanto, a que apresenta o maior potencial de transformação carcinomatosa é a eritroplasia, ou seja, a leucoplasia são lesões ou placas ou manchas esbranquiçadas, enquanto que a eritroplasia são manchas ou placas
avermelhadas. De maneira que essas manchas ou placas, sejam brancas, sejam avermelhadas, elas podem aparecer associadas de maneira a constituir uma entidade denominada, uma entidade clínica denominada de leucoeritroplasia, que porta um acentuado risco também de transformação carcinomatosa. Usualmente, o percentual de transformação carcinomatosa da leucoplasia é algo em torno a 3 a 6%. Da eritroplasia já é bem mais elevado, de 51 a 90%. E a leucoplasia verrucosa proliferativa, algo em torno de 20%. Lembro também que o tratamento basicamente é uma biópsia excisional quando a lesão é pequena, ou seja, remoção de toda a lesão, e quando a lesão é grande, múltiplas biópsias incisionais com o objetivo de identificar aquela área de maior risco, de maior potencial neoplásico. Assim, se você se interessou pelo tema desse podcast, qual seja das condições pré-malignas, pré-cancerosas, cancerizáveis, potencialmente malignas da cavidade oral, eu sugiro que você continue acompanhando as atualizações que, na medida do tempo disponível, eu publicarei. Alerto também que no final desse podcast eu apresentarei uma versão em vídeo dele, objetivando torná-lo mais didático e esclarecer alguma dúvida aqui no podcast. Isto posto, nós passamos a estudar as condições cancerizáveis pré-malignas, pré-cancerosas, com potencial para transformação carcinomatosa da cavidade oral. Eu ressalto que, dependendo do autor, essa condição, determinada condição cancerizável, poderá ser classificada como uma lesão pré-cancerosa, porquanto algumas dessas condições portam também um elevado potencial de transformação carcinomatosa. Assim, eu sugiro a quem está se preparando para concursos públicos que consulte a bibliografia indicada para esse concurso no direcionamento de corretamente classificar ou adaptar a classificação à bibliografia utilizada para a elaboração das questões desse concurso. E uma dessas lesões que se enquadra nesse perfil classificado tanto como uma lesão pré-cancerosa como uma condição pré-cancerosa é a fibrose submucosa. Contudo, eu classifico a fibrose submucosa como uma condição cancerizável pré-cancerosa, porquanto ela porta um processo inflamatório crônico de natureza sistêmica, associado também a outros fatores, como deficiências nutricionais e genéticos, que também apresentam essa característica das condições cancerizáveis, quais sejam a presença de um processo de natureza sistêmica. Basicamente, a fibrose submucosa é um processo inflamatório de natureza crônica associado ao hábito de fumar, ou melhor dizendo, o hábito de mascar a noz de areca. A noz de areca nada mais é do que a noz de Betel, em que é adicionado a cal hidratada. De maneira que, relembrando, a noz de Betel é formada pela folha da palmeira, contendo no seu interior o fruto ou a semente dessa palmeira, mais o tabaco, em que é adicionado essa cal, hidróxido de cálcio. De maneira que essa lesão é frequentemente identificada na bochecha, no rebordo alveolar, na gengiva, no bordo lateral da língua. É uma lesão que ela se caracteriza por um processo inflamatório crônico que determina inicialmente uma hialinização da lâmina própria ou submucosa da mucosa de revestimento oral,
que gradativamente evolui, substituindo os componentes celulares dessa lâmina própria e submucosa por um componente fibroso que determina aspectos clínicos, uma sintomatologia clínica, qual seja a sensação de queimação, ardência na mucosa de revestimento oral e, na dependência da evolução dessa lesão, da substituição dessa lâmina própria e dessa submucosa por esse tecido fibroso, a limitação na abertura da boca, resultando em dificuldade para a alimentação, de maneira que tanto a sintomatologia clínica associada a essa patologia, qual seja essa sensação de queimação, de ardência, a limitação da abertura da boca, bem como o potencial de transformação maligna dessa lesão, que frequentemente é associado com o câncer oral e com a leucoplasia, apresentando potencial de 3 a 6%, podem ser explicados com base na microscopia dos aspectos histopatológicos dessa lesão, ou seja, um processo de natureza inflamatória crônica que induz inicialmente uma hialinização dessa lâmina própria e submucosa, com dilatação vascular, que à medida que a fibrose progride, que a lesão evolui, esses componentes celulares dessa lâmina própria e submucosa são substituídos, como ressaltado anteriormente, por esse tecido fibroso que induz, nos estádios mais avançados da doença, não mais a vasodilatação, mas sim uma obliteração desses vasos sanguíneos. Também é importante se ressaltar que no contexto do tratamento dessa lesão, a biópsia incisional não é indicada, porquanto ela pode exacerbar esses mecanismos de reparo ativados relacionados com esse processo patológico de cicatrização de fibrose, de maneira que a intervenção cirúrgica, nesse caso, somente é indicado nas proximidades da articulação temporomandibular em mucosa da bochecha, de maneira a possibilitar a abertura dessa cavidade oral, de modo a possibilitar melhorias referentemente à alimentação do paciente. Uma outra condição cancerizável que é classificada pelos autores como uma lesão cancerizável pré-maligna, pré-cancerosa, é o líquen plano. O líquen plano é uma lesão dermatológica com manifestação oral em que usualmente as lesões orais antecedem as lesões dermatológicas, de maneira que é pouco usual a ocorrência concomitante de lesões orais e dermatológicas. O líquen plano é uma doença inflamatória de natureza autoimune que se apresenta com aspecto clínico variado. Usualmente, ele apresenta o aspecto de placas esbranquiçadas ou então o aspecto reticular. Também pode se apresentar com aspecto erosivo, ulcerativo ou bolioso. É mais frequente em mulheres do que em homens e apresenta uma frequência relativamente às lesões orais, algo em torno de 3%, sendo que aproximadamente 1% dessas lesões admite-se sofrer transformação carcinomatosa. Daí, alguns autores classificarem como uma lesão pré-cancerosa. Microscopicamente e histopatologicamente, essa lesão ela se caracteriza por apresentar alterações tanto em nível epitelial quanto na lâmina própria e na submucosa. O que basicamente caracteriza essa lesão microscopicamente é a presença de um infiltrado inflamatório constituído
predominantemente por linfócitos T em forma de banda na lâmina dérmica e na lâmina de tecido conjuntivo e na submucosa. De maneira que, devido à degeneração hidrópica das células da camada basal, ocorre facilmente o desgarramento, a separação do tecido epitelial do tecido conjuntivo. Também em nível do tecido epitelial ocorrem, isso é possível se identificar algumas alterações, como uma hiperortoqueratose, uma hiperparaqueratose, ou então áreas de acantose ou áreas de atrofia, bem como um aspecto histopatológico característico desse epitélio do líquen plano que alguns autores consideram como patognomônico do líquen plano, qual seja a presença de dentes em serra. Entretanto, é questionável essa afirmação, porquanto muitas lesões de natureza inflamatória também apresentam esse mesmo padrão histopatológico. Relativamente a essa degeneração maligna, esse potencial para a transformação carcinomatosa, também questiona-se se essa lesão de fato apresenta esse potencial de transformação carcinomatosa. De maneira que a literatura ela é controvertida. Alguns autores acreditam que sim, outros acreditam que não, predominando aqueles que acreditam que sim. De maneira que, considerando esse contexto, deve-se seguir a orientação preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que considera que qualquer lesão de líquen plano deve ser acompanhada com suspeição por essa possibilidade, por esse potencial de transformação carcinomatosa. Neste contexto, a forma clínica do líquen plano que apresenta maior potencial de transformação carcinomatosa é a forma erosiva ulcerativa. Já em relação ao lúpus eritematoso, seja na sua forma sistêmica, seja na sua forma cutânea, em que ambas podem apresentar o acometimento oral, a literatura não apresenta controvérsia. A literatura médica considera o lúpus eritematoso como uma condição cancerizável, em que um processo inflamatório crônico de natureza imune, em que autoanticorpos são dirigidos contra componentes estruturais presentes no núcleo das células, seria o responsável por essa condição cancerizável. Contudo, a controvérsia é se esse processo inflamatório crônico de natureza imune ou autoimune, se ele per se, se ele por ele próprio seria o responsável por essa transformação carcinomatosa, ou se determinados hábitos, como o uso abusivo do tabaco, do álcool, contraceptivos pelas mulheres em idade gestacional, ou então medicamentos associados com tratamento dessa doença autoimune, se seriam os responsáveis por essa transformação carcinomatosa. Basicamente, o lúpus eritematoso ele é mais frequente, com manifestação oral, é mais frequente associado ao lúpus sistêmico, em que ocorre o acometimento de múltiplos órgãos. Já no lúpus eritematoso cutâneo, que acomete preferencialmente a pele e as mucosas, o acometimento oral ocorre num menor percentual. É mais frequente em mulheres, na proporção de 3:1 em idade gestacional, e se localiza preferencialmente na mucosa da bochecha, do palato e dos lábios. Ressalto que o lúpus eritematoso ele integra o bojo das lesões autoimunes, que será objeto de um estudo de uma temporada
específica. De maneira que as lesões de lúpus eritematoso, elas são variáveis, elas apresentam a forma erosiva, a forma de máculas telangiectásicas, a forma de placas sobre uma superfície granular, de lesões descamativas, crostosas e também um padrão ulcerativo que é erosivo e ulcerativo, que é característico do lúpus eritematoso discoide, que ocorre na cavidade oral. Isto posto, basicamente, as lesões sob o aspecto microscópico, essas lesões caracterizam-se por uma reação liquenoide, por um infiltrado em banda subepitelial, que difere do líquen plano, porquanto apresenta também, além desse infiltrado em banda, apresenta também um infiltrado inflamatório crônico em volta de vasos sanguíneos. E o diagnóstico, basicamente diferencial, se dá por meio da imunofluorescência direta, em que se identifica anticorpos IgG, IgM, IgA, bem como fatores do complemento 3, em nível da junção epitélio-conjuntivo, que, mediante o ácido periódico, coloração pelo ácido periódico de Schiff, determinam um espessamento eosinofílico. Relativamente às neoplasias malignas que têm sido reportadas se originando ou associadas ao lúpus eritematoso, se ressaltam as neoplasias de natureza hematológica, tais como o linfoma de Hodgkin, dentre outras, e também os tumores sólidos, dentre os quais os carcinomas de células escamosas. As neoplasias de natureza hematológica têm-se reportado uma associação com o processo inflamatório crônico de natureza autoimune identificada no lúpus eritematoso. Já os tumores sólidos, tipo carcinoma de células escamosas, têm sido associados aos fatores de risco também envolvidos no lúpus eritematoso, tais como o uso do tabaco, do álcool, contraceptivos por parte das mulheres em idade fértil, dentre outros fatores. Há outras lesões que, no contexto das lesões cancerizáveis, das condições, melhor dizendo, das condições cancerizáveis da mucosa oral, são menos frequentemente questionadas em concurso público e que nós mencionaremos apenas para conhecimento. Quais sejam? A estomatite nicotínica, que está relacionada a uma lesão em forma de placa com pontos avermelhados localizada no palato, relacionada com o hábito de fumar cachimbo ou então de fumar o cigarro invertido. A queratose solar, queratose induzida por radiação solar, relacionada com o câncer de lábio, e as demais formas de utilização do tabaco, seja fumado, seja aspirado, cheirado, seja mascado, que induzem lesões queratóticas. De maneira que nesse vídeo nós apresentamos as principais lesões que são classificadas como condições cancerizáveis pré-malignas, potencialmente malignas da cavidade oral. E no próximo vídeo nós daremos sequência ao estudo do aspecto clínico do câncer oral, do carcinoma de células escamosas da boca.